tudo bem? Voltei. Então, hoje eu tô animada, mas muito mega animada, e eu vim trazer muitas coisas legais para vocês. Hoje eu vim falar sobre acompanhamento de obras, um trabalho bacana, legal e diferenciado que o escritório aqui também faz. E aí eu tenho algumas dúvidas assim em relação a esse acompanhamento de obras, se vocês fazem isso, vocês costumam fazer isso no escritório de vocês. Aqui nós fizemos. E aí eu fui hoje numa obra e fui observando algumas coisas que as pessoas foram me perguntando e fui conversando com uma pessoa, com outra pessoa, fui hoje fazer visita de obras e aí eu lembrei, hoje eu poderia dar uma seguinte dica para vocês. O que é acompanhamento de obras? O que é execução de obras? E o que é visita técnica? Vocês sabem o que é a diferença entre esses três? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas obras e vou falar um pouquinho sobre essas diferenças. Vamos começar pelo acompanhamento de obras. O que é um acompanhamento de obras? Na verdade, quando você faz o seu projeto, você termina ele e depois ele vai ser executado. Essa ideia de execução de obras, né, de acompanhamento de obras, ela pode ou não ser contratada pelo seu cliente. Aqui no escritório nós separamos. O acompanhamento de obras, ele é à parte, ele não faz parte do orçamento de projetos, porém no meu contrato com o cliente eu deixo estipulado 2 visitas técnicas, ok? Olha a diferença, não tem acompanhamento de obras, porém tem 2 visitas técnicas. O que é isso? Vou explicar para vocês. A visita técnica, eu deixo 2 visitas, depende de cada escritório, pode ser 1, 2 ou 3, mas eu deixo 2 visitas pré-agendadas com o escritório com duração de 1 a 2 horas cada visita. Essa visita técnica é quando o fornecedor que pegou o seu projeto, ele vai executar essa obra. Quando ele for executar essa obra, vai surgir dúvidas. Posicionamento, ou por exemplo o eletricista, né? Você vai lá entregar o detalhamento para o eletricista e ele vai ter algumas dúvidas, então você marca uma visita com os fornecedores para tirar o máximo de possível de dúvidas deles. Porém, na visita técnica eu não faço o acompanhamento. O que é o acompanhamento? Eu não acompanho as etapas do processo. Eu apenas vou lá nessa visita técnica, explico o projeto para eles e venho embora. Já no acompanhamento de obras é um pouco mais complexo. O que eu faço? Eu costumo ir pelo menos de 1 a 2 vezes por semana na obra e eu verifico cada etapa. Primeira etapa, o eletricista. E eu vou lá e explico para ele esse projeto, deixo tudo explicado conforme tem que ser e acompanho a etapa. Primeira etapa, apresento o projeto para ele, tiramos todas as dúvidas, o que pode, o que não pode ser feito, se tem alguma adaptação do ponto inicial que a gente deixou pré-estabelecido. E aí depois ele vai executar essas adaptações elétricas. O que acontece? No meio desse processo, eu vou lá verificar como está o andamento. Se ele, na verdade, teve algum questionamento, né? Por exemplo, Milena, eu aqui nessa tomada eu tive que mudar porque ali passava uma viga e a gente não sabia. Então, essas coisas ele vai anotando no projeto e depois a gente vai conversando, quando eu vou lá fazer essa segunda visita. Na terceira visita, eu vou confirmar com ele todas as etapas e todas as solicitações de pontos elétricos que nós fizemos. Então, isso é um acompanhamento de obras. Você apresenta o projeto para o fornecedor, acompanha ele executando essa etapa e também você finaliza dando ok se está tudo correto conforme o seu projeto. Essa é a diferença entre o acompanhamento de obras e a visita técnica. Nós temos ainda a execução de obras. Aí vocês vão me perguntar, Milena, mas é a mesma coisa que acompanhamento de obras? Não, não é. O acompanhamento de obras, ele pode ou não ser com um profissional que vai executar. Eu, aqui no escritório, no meu acompanhamento de obras, eu não executo a obra. O que significa? Eu não tenho um engenheiro executivo, né, que vai executar tecnicamente essa obra, vai conferir vigas, colunas, algumas adaptações. Por quê?
quando eu faço o acompanhamento de obras, ou a empreiteira que eu contrato, ela já tem esse engenheiro executivo, ou o cliente ele tem. Quando ele não tem, eu terceirizo essa parte com um parceiro meu aqui do escritório, e aí nós trabalhamos em parceria nessa obra, eu com a parte de interiores e até onde me é estipulado que eu posso executar, né? Não executar, mas trabalhar e acompanhar, e o executivo da obra. Então, o executivo ele fica responsável tecnicamente pela obra, o acompanhamento das estruturas, da qualidade dos revestimentos, né, e tudo mais. Eu, como acompanhamento de obras, eu nem sempre sou responsável pelo fornecedor, porque o fornecedor ele pode ser do meu cliente e não da minha equipe, né? E quando tem a minha equipe e que envolve estrutural, eu ainda tenho o meu engenheiro da minha equipe. Vocês entenderam então bem essa diferença entre acompanhamento de obras, visita de obras e execução de obras? Então, acompanhamento de obras, você inicia, apresenta o processo, acompanha o processo e a finalização. A visita técnica é apenas para orientar o projeto para o fornecedor. Como ele vai executar e se ele fará da forma correta ou não, não é responsabilidade sua, porque esse serviço não foi contratado. E a execução de obras é quando eu tenho que ter um executivo responsável, né, um engenheiro, dependendo do que for, pode ser até um arquiteto, que se responsabiliza tecnicamente sobre esse trabalho. E aí geralmente entra a empreiteira, que a empreiteira ela tem um técnico, né, um engenheiro técnico responsável, ou como eu falei, quando eu faço esse tipo de acompanhamento de obras que envolve o estrutural, eu indico um engenheiro parceiro aqui do escritório, ele está sempre, nós combinamos até alguns preços fechados para facilitar também para o cliente, não ficar caro, né, para o cliente, mas que ele possa acompanhar junto comigo. E vou dizer que o resultado de uma obra, né, de um projeto que a gente desenvolve internamente com o acompanhamento de obras, o resultado é magnífico. Por quê? Porque ele tem o nosso olhar técnico, que o cliente às vezes tenta executar sozinho essa obra, só que ele não entende de etapas, tempo de etapas e processo. Não vou julgar todos, porque eu tive ótimos clientes aqui que foram de acompanhamento de obras e eles tocaram a obra deles, deu tudo certo. Claro, tudo certo entre aspas, sempre tem alguma coisa que você tem que reajustar ou adequar. Porém, eles conseguiram tocar sozinho a obra deles. Nem sempre o cliente tem tempo e disponibilidade para tocar essa obra sozinho. Por isso que aqui no escritório a gente tem uma segunda etapa, que se o cliente quiser contratar, ele pode contratar a gente tanto como a parte de acompanhamento de obras, como execução de obras, que é aí onde entra o meu engenheiro junto, né, na empreiteira para a gente desenvolver esse trabalho. Ok? Entendido? E a outra pergunta é, você formado, recém-formado, já tem a sua equipe de obras? Ah, difícil, hein? Pois é, montar a equipe de obras não é fácil. Porém, se você tem uma equipe que você conseguiu alinhar, parabéns, porque o sucesso vai ser garantido. Apesar de que uma equipe para começar, como que você vai começar com uma equipe se você é recém-formado, não conhece nenhum profissional? Então, vou te dar algumas dicas, presta atenção. Primeira dica, você vai ter que testar. Me desculpa, mas não existe milagre nesta área. Você vai ter que testar a sua equipe. Como? Você vai acompanhar uma obra, você chama um fornecedor. Faz orçamento com alguns fornecedores e pega um orçamento daquele e testa. Eu, no início, testei vários fornecedores. E ao longo desses anos, o que aconteceu? Os bons ficaram. Os meia boca e ruim a gente foi tirando da equipe, né? Por que eu falo assim, meia boca e ruim? Deus me livre, não estou desvalorizando ninguém. Mas existem pessoas e pessoas que são comprometidas com o seu trabalho e pessoas que não são comprometidas com o seu trabalho. E ao longo desse tempo, a gente foi percebendo quem são essas pessoas. Vou dar um exemplo para vocês.
Meu eletricista trabalha desde o início, desde que eu abri o escritório, ou seja, quase 10 anos comigo. É uma pessoa muito parceira do escritório, não tem tempo ruim e está sempre disposto a nos ajudar aqui na equipe. Por quê? Porque ele sabe como nós somos dedicados, ele sabe que nós temos trabalho para ele o ano inteiro e isso faz toda a diferença para ele. Então, aos poucos vocês vão conhecendo o perfil dessas pessoas e vocês vão montando a equipe de vocês. Já existe uma outra opção se vocês assim não quiserem passar por todo esse processo de teste. Nós, alguns anos atrás, a gente trocava figurinhas e até agora essa semana recentemente também troquei uma figurinha com uma parceira da minha área, pedindo a ela uma sugestão de um novo profissional, que é o gesseiro, porque eu estou com duas obras em andamento e o gesseiro que faz para mim essa obra não vai conseguir montar uma equipe para essa segunda obra. E aí ela me sugeriu um fornecedor dela que já vem trabalhando há um tempo com ela e ela gosta bastante. Olha que bacana. Isso que eu digo que é o legal das parcerias, né? A gente poder agregar. E eu não falo de um roubar cliente do outro ou roubar fornecedores. Essa troca mesmo, essa ajuda que eu acho que é bem válida no nosso mercado. Que é um mercado que eu vejo difícil disso acontecer. Tá? Mas aqui a gente procura bastante ser bem parceiro. Isso é uma dica legal, que é essa troca de figurinhas com os profissionais. E uma outra dica bem importante, para você que está começando a montar a sua equipe, agora é o momento certo. A gente passou esse ano e o ano passado por um período bem complicado na construção civil, onde assim... muitas pessoas deixaram de construir, muitas pessoas seguraram um pouco essa questão financeira, até por uma questão política, estratégica e tudo mais. Então tem muita gente boa no mercado. E anota aí, dica importante. Em tempos de crise é o momento que a gente consegue os melhores fornecedores no mercado, tá? Então vale a pena daí você garimpar um bom profissional no mercado nesse momento. Como tem muitos profissionais desempregados por vários motivos, as empreiteiras estão trabalhando menos, as construtoras não estão construindo tantos prédios, tem muita gente boa no mercado. E essa pessoa, a hora que pegar uma oportunidade, ver que você indica o ano inteiro o serviço para ela, ela vai te abraçar, pode ter certeza. Aqui no escritório a gente tem excelentes profissionais e que já vêm há um bom tempo com a gente. E claro, você vai testando. Depois, se com o tempo você vê que essa pessoa não está alinhada com o seu conceito e filosofia do escritório, você vai mudando e vai trocando, né, até adequar novamente a sua equipe. Faz parte do processo no acompanhamento de obras, você ter uma equipe preparada e qualificada para poder te ajudar. Isso faz muita diferença no acompanhamento de obras e eu vou explicar para vocês por quê. No acompanhamento de obras, nós temos muitos problemas de intrigas profissionais. Pedreiro falando do encanador, encanador falando do gesseiro falando do pintor, enfim. Se você tem uma equipe toda alinhada e que são os seus parceiros, eles sabem que eles vão estar juntos em outras obras. E o que eles começam a fazer? Eles começam a se ajudar, eles começam a se alinhar e a sua equipe ela fica mais alinhada, afinada e ela consegue observar melhor as coisas que podem gerar um problema para você no escritório e começam a te orientar também. Até porque eu sempre falo que no escritório a gente sabe de tudo e não sabe de nada, porque a gente sabe de cada processo, mas a gente sabe sempre o superficial. Nada melhor que aquele cara que está lá na ponta que para te dar uma dica boa, ou ele está observando alguma coisa que pode dar uma interferência no processo, ele já te orienta. E isso é muito válido. Isso só vai acontecer quando você tiver a sua equipe montada. Experiência, tá? Experiência própria. O que aconteceu comigo em várias obras? Quando o fornecedor não é da nossa equipe, tudo é erro de projeto. E aí nós temos que ficar o tempo todo provando para o cliente que estava no projeto, provando para o cliente que a gente tinha colocado no projeto, tinha orientado o fornecedor. Quando você tem a sua equipe, eles não fazem isso. Se eles erram, eles nos comunicam, a gente pensa numa forma correta de resolver o problema e não fica essa intriga querendo queimar profissionais.
Na nossa área, na área de design de interiores, na área de arquitetura e engenharia, eu penso que é um dos maiores problemas em acompanhamento de obras é realmente essa história de um querer queimar o outro na obra. E aí o que acontece? Quem sofre no final? O cliente. O cliente vai ter, às vezes, muitas vezes até ter o retrabalho de alguns processos por causa de intrigas profissionais. Que triste, né? Mas é verdade, tá? Falando ainda em acompanhamento de obras, eu posso levantar mais um tema que é importante nesse assunto, que é o projeto. Aqui no escritório eu pego bastante no pé e a gente pede sempre para as meninas aqui tomarem o maior cuidado em detalhar o projeto para cada profissional. Levar em consideração, se você está fazendo um detalhamento elétrico, não tem que estar junto num detalhamento hidráulico, a não ser que aquilo seja extremamente importante, possa ter alguma interferência. Senão, cada profissional ele tem que ter o seu detalhamento. O gesseiro tem que ter o detalhamento dele, o eletricista tem que ter o detalhamento dele, o encanador o detalhamento dele. Não é os 3 profissionais numa planta só, ok? Levem isso em consideração, porque isso facilita lá no processo final, quando você for apresentar o projeto para o fornecedor executar. E outra coisa, projeto um detalhamento bem claro, bem limpo, bem fácil, numa linguagem fácil, que até uma pessoa, né, de 5 anos, a gente brinca, até uma criança de 5 anos, ela consiga entender esse detalhamento. Não adianta ser muito bonito, muito cheio das coisas, e aí o profissional que está lá na ponta não entenda de detalhamento, porque ou não que não entenda de detalhamento, mas não entenda o seu detalhamento por estar tão poluído. Outra coisa importante, voltando na parte de profissionais para montar a sua equipe. Nessa época de crise que você começa a testar os seus profissionais, uma pessoa que entende de detalhamento é fera. Porque a maioria dos profissionais, eles não têm o domínio de entendimento de extrair do projeto o que está sendo pedido. Eles não conseguem entender a planta baixa, eles não conseguem entender uma frontal de parede. Então, essas coisas vocês têm que levar em consideração, tá? Se achar um profissional bom, que entenda de detalhamento, né? Que entenda da planta, consiga extrair da planta a informação, vocês passem para mim, por favor. Brincadeira. Mas assim, a gente pode ficar com esse profissional e valorizar ele, tá? Isso é um grande diferencial no mercado. A maioria dos profissionais, eles não conseguem extrair da planta, né? Da planta baixa, por mais que ela seja simplificada ou focada para esse profissional, ele não consegue extrair. Muitas vezes já aconteceu, principalmente em marcenaria, que eu tive que tirar a informação da planta e rabiscar com ele na mesa de desenho dele, medidas, profundidade, fazer uma maquete pequena para explicar o que eu estava pensando, porque ele não consegue visualizar o projeto, ele não consegue entender. E às vezes nem com o 3D eles conseguem ter uma clareza do que está acontecendo. Isso é bem importante para vocês saberem nesse momento, tá? E a outra dica que eu vou passar hoje é como fazer um acompanhamento de obras. Vocês já pensaram nisso? Qual é a primeira etapa de um acompanhamento de obras? Então, a primeira etapa eu acho que é bem válido. Eu peguei já projetos de outros profissionais para execução lá na minha outra empresa, que é a marcenaria, a carpintaria. E aí, o que acontece? Tivemos dúvidas na hora da execução, e eu e a arquiteta definimos, porém o cliente não estava sabendo. E ele me ligou muito chateado porque eu mudei o processo, mas eu também não quis ser indelicada com o arquiteta, pedi desculpa e disse que eu ia passar para ele sempre que tivesse alguma alteração. O que acontece? Ela não conferiu o detalhamento com o cliente. E para um bom acompanhamento de obras, é fundamental você fazer o 3D, fazer o detalhamento e conferir esse detalhamento com o cliente. Ele é muito importante. O que acontece? Nesse detalhamento, você vai alinhar as informações que você vai passar para o seu fornecedor com o cliente.
Por exemplo, fornecedor colocador de piso. Vamos pegar ele como exemplo. O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar a planta que eu fiz o detalhamento e vou alinhar esse detalhamento com o colocador. Ah, Milena, mas é só um projeto de paginação de piso, beleza? É só um projeto de paginação de piso. Mas você pensou no recorte desse piso? É um banheiro, é um porcelanato diferenciado, e onde que vai ficar os recortes? Geralmente para trás das portas. Legal? Mas e se o cliente não quiser? E se tiver alguma observação que ele nunca gostou de ver, quando ele estiver lá sentado no banheiro, ele não quer ficar olhando emenda atrás da porta. Então, olha como é importante. Lá no detalhamento, você vai apresentar o detalhamento, vai mostrar para ele onde que vai começar a paginação de pisos, aonde vai terminar, onde vai ser os recortes. E quando esse detalhamento for para o seu fornecedor, você alinhou com o seu cliente, alterou ele se for necessário e encaminhou para o colocador de piso. Vai estar muito mais fácil essa informação para ele. Na hora de você explicar o projeto para ele, você vai dizer, já alinhei com o cliente e esse porcelanato vai ser o recorte assim, assim, assim. Já alinhei com ele que a altura do terceiro piso vai começar a 90 centímetros, porque são 3 peças de 30 centímetros, então nós não vamos fazer recorte, vai ser 3 peças inteiras. E aí o que acontece? Se tiver alguma interferência, o colocador vai me avisar. Senão ele vai seguir o detalhamento e vai executar a colocação desse porcelanato. Né? Pode ser porcelanato, pode ser um revestimento 3D, pode ser um revestimento vinílico, enfim. Mas é importante você alinhar esse detalhamento antes de chegar para a produção. Essas informações elas têm que ser o quanto mais alinhadas, melhor para melhor execução. E além dessas, né, existe essa do detalhamento dos móveis, existe a conferência dos pontos, e uma bem bacana, a elétrica e as adaptações de iluminação. Por exemplo, você fez um projeto luminotécnico bacana, show de bola, e daí na hora de executar esse detalhamento e passar para o eletricista, você definiu que essas 4 luminárias vão acender num circuito, numa tecla. Você definiu que a mangueira de LED vai ser em 2 na segunda tecla e que os pontos de spot vai ser na terceira tecla. Você definiu. Você apresentou isso para o cliente? E se o cliente disser assim, Milena, eu quero todas as decorativas numa tecla só, porque eu gosto que fique numa informação só, numa tecla só, porque quando eu gosto de chegar em casa, eu gosto de acender só as decorativas. Senão, eu nunca lembro de ligar as decorativas. Pois é, só que lá no detalhamento você não combinou com isso e passou para o eletricista que eram 3 teclas separadas. Olha só, quanta coisa a gente consegue resolver antes mesmo de chegar na obra. Por isso que eu falo, primeira etapa é a conferência do detalhamento com o cliente, para ir o mais organizado possível para a execução. E aí, o segundo passo é você listar. Eu vou para o acompanhamento de obras, fechei com o cliente e vou iniciar a obra desse cliente. Sentar e montar o seu planejamento de obras. O que é esse planejamento de obras? Você vai listar todas as informações que dizem respeito a essa obra. Vou precisar de um gesseiro, de um encanador, de um eletricista, tenho que comprar quais materiais, quanto tempo vai levar cada processo nessa obra, que data eu vou combinar com o meu cliente para iniciar esse acompanhamento, que data de finalização eu vou combinar com ele para entregar essa obra para ele, auxiliar ele, e assim vai. Você lista o que você precisa em todas as etapas, faz o tempo e liga também para o fornecedor. Por exemplo, estou fazendo uma obra agora, iniciamos agora, é um projeto comercial, que eu preciso do eletricista, do gesseiro, de drywall, que as paredes serão em divisões as internas com gesso acartonado, preciso do colocador de pisos, preciso da marcenaria, preciso do revestimento do piso vinílico.
Só ali, tô chutando assim, listando pequenas coisas que eu lembrei agora dessa obra, porque é uma obra que está fresca na minha mente. O que que eu fiz? Eu combinei uma data com a cliente, que dia 29, ou seja, hoje, a gente começaria essa obra. O que que eu fiz há 2 semanas atrás? Liguei para todos os fornecedores. Fulano, olha, o teu orçamento foi aprovado pela cliente e nós podemos começar. Você consegue começar essa obra para mim na quarta-feira? Consigo. Eletricista, fechamos. A cliente pediu uma negociação um pouco diferente, ela vai entrar contigo para fazer essa negociação, porém eu preciso que você comece na segunda-feira. Ok, você entende a importância de ligar para todos os fornecedores para que eles também se programem e que a sua obra realmente inicie na data que foi prevista. Além disso, tem mais uma outra dica que eu gosto muito de dar. Não trabalhe na margem, não trabalhe no limite, deixem uma margem de segurança. Eu prometi para ela essa obra no dia 30 de agosto. Eu vou entregar para ela toda essa parte com a minha equipe. O que que acontece? Eu deixei 5 dias de margem. Eu deixei que se houvesse algum imprevisto, eu conseguiria. E aconteceu. O meu gesseiro, ele não conseguiu terminar outra obra, que era para ter começado ontem, ele vai começar quarta-feira. Ou seja, 2 dias do meu cronograma já foram furados. E se eu não tivesse deixado essa margem? Tudo bem, talvez eu acharia outras formas de ajudar. A gente poderia trabalhar com essa equipe até mais tarde, poderia trabalhar no sábado e no domingo, enfim, eu sei que eu daria um jeito. Mas é sempre melhor e mais seguro você trabalhar com uma margem de segurança. E um detalhe, imagina para você, eu prometo a sua obra para dia 30 de agosto, mas dia 20 de agosto eu vou conseguir entregar, ou dia 25, são 5 dias a menos do que eu prometi. Eu fico bem na fita, gosto de usar essa palavra, eu fico bem na fita com o meu cliente. Por quê? Porque eu antecipei uma data que eu tinha combinado com ele. Por isso é importante, e você não está enganando o seu cliente, você está deixando uma margem de segurança. Porque no processo de obra sempre pode acontecer alguma coisa que não estava previsto. Uma outra coisa importante, além dessa margem de segurança, é ligar para os seus parceiros, como eu falei, e o planejamento. Né? O planejamento para quê? Para que a gente não tenha retrabalho. Esse retrabalho é, se você não alinhou as etapas certas no processo, você tem retrabalho. Vou te dar um exemplo. Colocar porcelanato sem antes ter feito gesso. Ou colocar o gesso sem antes ter feito a parte elétrica fundamental para poder depois puxar e instalar as luminárias. E esse retrabalho ele pode ser caro para o cliente e para você, porque pode prejudicar a imagem da sua empresa, seu escritório perante essa obra. Então a gente tem que cuidar com essas coisas. E assim, não vou dizer que não tenha acontecido comigo, claro que aconteceu, só que o que eu fiz? Aprendi com esses erros, eu corrigi o processo para a gente melhorar internamente, e aí a gente foi evoluindo aos poucos. Mas a melhor forma de evitar esses erros é você manter o planejamento. Você manteve o planejamento e você conferiu o projeto e seguiu isso, pode ter certeza que o sucesso vai ser garantido. E mais uma coisa, nesse acompanhamento de obras, importante, e seria o melhor dos melhores dos acompanhamentos de obra, se o cliente fechar com a sua equipe. As intrigas pessoais é a parte assim que eu mais converso com os meus parceiros, minha profissão, e eles falam: Milena, me dá uma dica, o que tu faz lá? Como que tu faz por causa dessas intrigas de profissionais? E a gente não consegue resolver quando ela não é a nossa equipe indicada. A gente não consegue resolver quando tem interferência de outros profissionais, porque eles não fazem parte da tua essência, do teu conceito, da tua filosofia.
E quem já está na tua equipe já está acostumada com o teu jeito, já está acostumado que todos têm que trabalhar prol de um resultado, que é esse resultado que vai levar o escritório a crescer, que é esse resultado que vai buscar mais serviço para eles, que são as pessoas que eu falei lá no começo, que são as pessoas que são realmente comprometidas com o seu trabalho. Isso faz total diferença. Só que nem sempre isso é possível. E aí é onde a gente vê os maiores problemas de obras acontecer, tá? Quando a gente faz um acompanhamento de obras, que a equipe indicada não é a sua e é a do cliente, você tem que trabalhar com essa equipe. Eu vejo muito isso acontecer no meu escritório, no escritório de outros profissionais e de outros parceiros, porque a gente não tem controle, a gente não consegue exercer o controle. Hoje eu vou falar ainda para vocês de mais uma metodologia que eu aqui internamente eu implantei, que é o diário de obras. Então, o que é esse diário de obras? Quando eu faço a minha visita, eu levo um caderno de obras. Esse caderno de obras, ele tem várias informações, inclusive do tempo, se hoje está chovendo, se está nublado, se tem sol, tá? Mas para que saber de tempo? Fundamental, gesso mineral pode levar até 15 dias para secar se não tiver um tempo adequado, né? Um tempo mais ensolarado, com boa ventilação. E isso influencia no meu cronograma que eu apresentei para o cliente. Aí o cliente lá na frente vai dizer assim: ah, mas tu não cumpriu com a tua parte. Lembra que dia 15 ou dia 25 só choveu e nós não conseguimos fazer nem a massa corrida porque o gesso não secou? Isso é um processo que a gente não tem como prever. Tempo, né? A qualidade do tempo, nós não temos como prever, não conseguimos prever se vai chover todos os dias, se vai dar sol, isso só Deus comanda. Então, isso é fundamental para que você tenha todas as informações salvas. Outra coisa que eu costumo fazer nesse meu diário de obras, eu levo ele junto. Na hora que eu estou conversando com o fornecedor, e às vezes o cliente também está na obra, o que eu faço? Anoto tudo que a gente conversou. Ah, o pedreiro disse que esse ponto aqui, o recorte para essa tomada, ele não pode fazer porque o eletricista não esteve aqui, disse que ali não ia poder fazer, né? Aquelas confusões, anotado no meu relatório. Na outra semana eu vou conferir, tá, por que o ponto não fez? Ah, não, mas estava aqui, você falou isso, lembra? Então, eles começam a relembrar do que eles falam também. E é uma forma de você se resguardar. Outra coisa, quando o cliente está junto, muitas vezes eu faço, se é um ponto importante da obra, que é uma decisão entre o escritório, a empreiteira e o cliente, nós escrevemos nesse caderno de obras, nesse diário de obras, e nós três assinamos para ficar registrado essa informação. Olha só, gente, como esse diário de obras é tão importante. E além disso, além desse diário de obras impresso, eu chego no escritório, passo para as meninas, ou às vezes até eu mesma faço. Nós montamos um relatório e mandando tudo que a gente escreveu ali no caderno, nós enviamos para o cliente por e-mail. Porque às vezes o cliente ele não pode acompanhar a obra ou ele não pode estar fisicamente, mas quando ele tiver um tempinho ele pode ler sobre tudo que aconteceu. Todas o que a gente combinou, que não pode ser feito por algum motivo externo ou por falta de algum detalhamento. Já aconteceu, um erro meu, que eu fui na obra e eu esqueci um dos detalhamentos. Então, o fornecedor não pôde executar naquele momento aquela etapa porque faltava um detalhamento meu. Eu tive que voltar no escritório, pegar esse detalhamento para deixar lá para ele. Pode acontecer. E não que não vá acontecer, você tem que ser humilde para reconhecer e corrigir. Então, assim, essa ideia do diário de obras foi fundamental para a gente controlar as intrigas e o diz que me diz que. Ah, não, mas eu não falei isso. Não, mas não lembro. Tá aqui, ó, no caderno, em tal dia, em tal data, em tal horário você falou sobre esse assunto. Então, as pessoas, elas começam a se policiar mais e a fazer o que tem que ser feito. Cuidar da obra e executar da melhor forma possível, né? E aí, o que acontece? Com o tempo a gente vai evoluindo nesse processo de acompanhamento de obras. Não é fácil, nunca é fácil, né? Mas você vai criando ferramentas para amarrar
a sua experiência e para também te assegurar em alguns processos internos e processos de obra. Então, hoje a gente já tem um maior cuidado, já tem diário de obra, já manda relatórios por e-mail. Uma coisa bem legal que a gente faz, né, que é apresentar esses detalhamentos antes. Então, todas essas etapas servem para que você tenha uma melhor qualidade no seu acompanhamento de obras. E aqui funcionou muito bem o diário de obras, é uma coisa que a gente implantou e assim, tá dando muito certo. E às vezes a gente até sente falta, se esquece ou por algum motivo, tô em casa e eles me ligaram para passar lá rapidinho para olhar alguma coisa. E aí, claro, eu não venho até o escritório, passo direto na obra e aí a gente já sente falta. O que a gente faz? Eu pego o celular e mando um WhatsApp para o escritório com tudo que eu conversei com o cliente para depois ela mandar por e-mail ou com o fornecedor. Essas coisas elas vão agregando ao seu trabalho e vão valorizando o seu trabalho. Com tudo isso você tem o quê? O sucesso garantido no acompanhamento de obras. Espero que vocês tenham gostado demais dessa dica. Se nessa etapa vocês tiverem ainda alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem me mandar mensagem, podem me mandar um direct. Estou bem aberta para ajudar, ok? Um abração!